Olá, caros cursistas e tutores. Bem-vindos à disciplina Informática Aplicada às Artes. Eu sou a professora Ana Paula, especialista em Arte e Educação e técnica em Informática. Juntos vamos conhecer um pouco mais sobre a arte, suas técnicas e como a tecnologia foi inserida e abraçada pelo meio artístico, possibilitando novas experiências e ampliando as criações. Esta disciplina é mais um degrau na escada do conhecimento dentro do seu curso técnico. Nós vamos refletir sobre a arte e sua origem e como ela influenciou e continua influenciando os avanços tecnológicos enquanto meio de comunicação e expressão do ser humano. Em nossas aulas, tenham sempre à mão papel e caneta para registrar suas dúvidas e não se esqueçam de postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas. Sua participação nos fóruns é de suma importância para que possamos construir redes de conhecimento. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum correspondente à aula dada. Na aula de hoje, vamos falar sobre as técnicas tradicionais da arte e como se originaram, desde o contexto pré-histórico. Vamos falar também das matérias-primas e ferramentas que contribuíram para a evolução dessas técnicas até chegar aos dias atuais. Prontos para começar? Papel e caneta na mão e ouvidos atentos. Vamos lá! Bem, para iniciarmos nossa disciplina, é preciso, primeiramente, considerar a educação estética. Logo de início, já vem a pergunta: o que é isso, professora? Se a aula é de informática e arte, o que tem a ver a educação estética? E eu vou te responder. Por meio da educação estética, vamos entender e compreender a relação entre arte e computador. Pois a informática e o computador só puderam ser imaginados e criados em função de uma necessidade do homem de se expressar, de apresentar e registrar imagens, sons e escrita, assim como o que aconteceu com o homem pré-histórico ao longo do desenvolvimento da humanidade por milhares de anos. O ato de se expressar está presente no ser humano desde os primórdios da humanidade e, para isso, ele imaginou, criou instrumentos, arriscou o primeiro rabisco e aí surgiu a arte rupestre. Assim como o homem criou e expressou em arte, essa mesma arte exigiu dele evolução, exigiu aprimoramento, exigiu técnica. Ele precisou de instrumentos, ferramentas e suportes que serviram à criação artística e contribuíram para a invenção de tecnologias que deram os primeiros passos rumo à informática, ao computador. Nesse contexto, que a educação estética entra como facilitadora, auxiliando a compreender os elementos que fizeram parte desse processo e sua importância e valor na construção da história, da evolução artística e tecnológica da humanidade. É uma educação para os sentidos. A educação estética é o preparo do olhar para observar o mundo ao seu redor e tudo o que o compõe. É relacionar elementos como a matéria, cor, forma, espaço e cultura e, por meio deles, transmitir e receber significados. Durante toda a disciplina, vamos desenvolver uma educação estética, observando objetos, imagens, pessoas, para que você venha a ter um olhar sensível, analítico, crítico e objetivo sobre o desenvolvimento das artes junto à humanidade, de forma que, posteriormente, você possa conhecer várias categorias e manifestações artísticas, desde as tradicionais às contemporâneas, e possa relacionar seus elementos, cor, forma, espaço, cultura, e analisá-los dentro de um contexto sociocultural. Além de treinar o olhar, a educação estética trabalha a expressão, ou seja, traduzir um pensamento ou ideia na forma visual, ou traduzir uma obra visual em palavras, por meio dos seus elementos, que chamamos de elementos da linguagem visual. Vamos iniciar nossa caminhada pela história da arte com algumas definições básicas.
Arte, que vem do latim e significa habilidade. A palavra artista é derivada da palavra arte. Logo, o artista era aquele que tinha uma habilidade específica em uma das áreas da arte: pintura, música, dança, teatro e outros. A palavra artesão é derivada da palavra artesanato e define o sujeito que trabalha com as mãos, ou seja, realiza um trabalho manual. O conceito de arte no período pré-histórico está associado à necessidade das pessoas de representar a natureza, a comunidade ou os personagens da sua história. Sendo assim, as primeiras imagens desenhadas pelo ser humano respondem às suas necessidades vitais. Este artista da Idade da Pedra manifestou-se na criação de formas e imagens pela pintura e pela escultura. Seu suporte era a rocha, suas ferramentas, as mãos. Hoje, ele é considerado um feiticeiro, cujas pinturas tinham o poder de encantar o que nelas continham. Um animal pintado na parede de uma caverna significava poder ter a força daquele animal ou garantir que a caça fosse próspera. Sendo assim, a pintura passa a fazer parte do cotidiano pré-histórico, como forma de transmissão de conhecimento, junto com a comunicação oral. A estética já estava presente neste contexto, pois o homem pré-histórico se identificava com o cosmo e com a natureza e observava seus elementos, representando-os em seus registros rupestres. O ato de representar elementos do dia a dia para serem pintados demonstra o instinto estético do homem desse período. A humanidade não conhecia a agricultura, nem o pastoreio, mas já conhecia a arte, gostava de pintura. Não existiam teorias, existiam cores, existiam pintores e o encantamento pelos elementos ao seu redor. Assim, surgem os primeiros fundamentos da linguagem visual: espaço, forma, cor, matéria e técnica. Nesse contexto, o espaço está relacionado com o ambiente em que ele vive. A forma são os elementos que ele desenha. A cor é o resultado da manipulação da matéria, ou seja, os minérios, carvão, sangue e outros que resultam no pigmento ou tinta. E a técnica é o desenvolvimento de todo o processo, desde a observação, passando pela preparação da tinta e execução do desenho. O período pré-histórico é subdividido em 3 outros períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, de acordo com o desenvolvimento do homem. No período paleolítico, o homem já vive em comunidade, dentro de cavernas ou grutas, e constrói utensílios de pedra, como ferramentas e objetos artísticos. Agora, além da pintura, o homem da pré-história molda objetos em pedra, estatuetas com formas geométricas ou com formas femininas, chamadas pelos historiadores de Vênus de Willendorf, ou mesmo com formas de animais, chamadas de zoomorfas. No município de Matozinhos, próximo a Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica o sítio arqueológico de Lapa da Cerca Grande, onde foram encontradas diversas pinturas rupestres no interior das grutas e abrigos com figuras zoomorfas, figuras com formas de animais, e antropomorfas, figuras humanas, além de formas geométricas. O artista da Idade da Pedra também confeccionava objetos de decoração e adereços para diversas partes do corpo. Para obter as cores utilizadas nas pinturas, eram utilizadas técnicas rudimentares, como raspar rochas ou tritulá-las para obter um pó, e este era misturado a outra substância para criar a tinta. Segundo historiadores, o óxido de ferro era o mais utilizado por sua cor vermelho alaranjado, além do carvão obtido de restos de fogueiras. Como aglutinantes, ou seja, substâncias para misturar os pigmentos, eram utilizadas cera de abelha, resina de árvores, gordura animal, ovos de animais,
sangue e saliva. Essas pinturas eram um registro da história dos habitantes daquele período e, por meio delas, eles apresentavam seus costumes, suas práticas, sua visão do mundo e, assim, outros grupos ou futuras gerações de seus próprios grupos poderiam utilizar essas informações. Sendo assim, a arte exercia o papel de meio de comunicação. Essa arte se desenvolveu. O desenho de um traçado igual passa pelo desenho modular, realista, com formas preenchidas, com cores e com sombras que davam a sensação de volume no desenho. As mãos ganham pincéis feitos com madeira e pelos de animais, e ferramentas como o buril, instrumento manual em pedra com uma ponta afiada, utilizado para entalhar ou cortar madeira ou osso. Os desenhos agora ganham contornos e detalhes de anatomia do animal e do homem. A técnica torna-se aprimorada, pois o homem passa a perceber melhor o mundo ao seu redor e também seu próprio pensamento. Com todo esse desenvolvimento, desde os instrumentos utilizados à forma como o desenho é feito, possibilita o surgimento de outros tipos de sinais, e assim começa a surgir o que posteriormente chamaremos de escrita. Em transição para o período neolítico, a arte se desenvolve principalmente na cerâmica. Neste período, descobre-se a argila e esta é utilizada na confecção de utensílios. Também são realizadas grandes construções em pedras, que são chamadas megálitos, como o Stonehenge, localizado na Grã-Bretanha. Podemos dizer que o período neolítico promove uma grande revolução no homem pré-histórico. Ele sai das cavernas e começa a construir moradias. Passa da caça à criação e domesticação de animais. Passa a cultivar grãos e aprende a armazená-los e processá-los. Com isso, vem a necessidade de utensílios para armazenar grãos, como potes, vasos e cestas. Cria-se o tear para entrelaçar as fibras naturais e assim surgem as vestes. Os instrumentos que criou no período neolítico passam a ser a extensão das mãos, o que permitiu a evolução do homem pré-histórico. A transformação das técnicas, da cultura e da arte. Desenvolve-se a crença religiosa, tentando compreender os fenômenos da natureza. O sol, a lua, os trovões, raios e grandes tempestades, tudo passa a ter um valor espiritual. Muitas religiões se fundamentam em ícones relacionados à natureza, como os orixás do candomblé, que representam os poderes da natureza pelos seus elementos, como água, terra, ar e fogo, e o shintoísmo japonês, que atribui valor sagrado aos elementos da natureza. Assim, surge a figura do patriarca, escolhido entre os mais valentes e sábios chefes de família. O patriarca exerce a função de líder religioso e político, além de protetor da aldeia. Mais tarde, outras descobertas, como a manipulação de materiais como o cobre, o bronze e o ferro, marcam o período conhecido como a Idade dos Metais. O homem neolítico já desenvolveu a agricultura, a criação de animais, os utensílios domésticos e a arte rupestre, com imagens diferenciadas das imagens do homem paleolítico. O novo homem da Idade dos Metais tem o domínio do fogo e aprende a manipular os metais. As ferramentas e os utensílios ganham novos contornos e durabilidade. A arte rupestre passa a ter em seu contexto o que chamamos de pictogramas, ou seja, símbolos que representam um objeto ou conceito por meio de ilustrações. Ao manipular os metais, podemos dizer que surge aí a primeira noção de processo de produção, pois o homem precisa separar o minério, levar ao fogo, derreter e colocar em uma forma ou molde para dar a forma desejada, como se fosse um processo industrial. É a metalurgia e com ela surge a profissão de artesão.
Você se lembra do significado da palavra artesão que foi falado no início da aula? Vamos relembrar. É aquele que trabalha com as mãos. Logo, o homem da idade dos metais, que executa o processo metalúrgico com suas mãos, é um artesão do ferro. Mais uma vez, a arte e a técnica se juntam no processo de produção de artefatos em metal, novas ferramentas e utensílios para o homem da idade dos metais. Nesse contexto, as aldeias agrícolas passam a ser cidades e se transformam em centros urbanos. Uma das cidades mais antigas desse período é Jericó, na Palestina, que foi habitada há 11.000 anos antes de Cristo, nas proximidades do Rio Jordão. Essa organização urbana abriu espaço para a especialização profissional, que dividiu a população ativa em produtores de alimentos e especialistas das mais variadas funções, cada qual com sua habilidade. Você pode perceber que, mesmo em uma fase pré-histórica, a necessidade de se ter habilidade ou qualificação para se desenvolver uma determinada função já era cobrada. Assim, surgem as primeiras grandes civilizações e suas transformações sociais, econômicas e principalmente artísticas. A região do Mar Mediterrâneo era o berço do progresso humano em termos políticos, culturais, religiosos, industriais e comerciais, que contribuíram para suas realizações posteriores. O feiticeiro ou patriarca cede lugar para o sacerdote e seus deuses, que representam a ligação do humano visível com o mundo invisível, o espiritual. Nesse contexto, a arte ganha caráter religioso. A civilização mesopotâmica e egípcia tinha suas vidas regidas por livros de códigos ou leis, como o Código Hammurabi, da Mesopotâmia, que regia, além das crenças e práticas religiosas, os direitos, deveres e punições para o povo. Deste código que provém um velho ditado que diz: olho por olho, dente por dente. Para os egípcios, o livro dos mortos que regia todas as regras e práticas religiosas, políticas e processos, como a preparação para o pós-mortem, ou seja, para a vida além túmulo. Tudo o que acontecia na vida do faraó, do sacerdote ou de qualquer pessoa no Egito era minimamente traduzido em pintura, através de hieróglifos, que são exemplos de pictogramas. Essas pinturas eram levadas ao túmulo quando na morte da pessoa, para que ela, na sua vida após a morte, tivesse as mesmas condições que tinha em sua passagem terrestre. A arte representa nesse contexto as divindades religiosas com estatuária colossal, os registros de vida com os hieróglifos e a arquitetura rudimentar e de tamanho extravagante, como as pirâmides. Até mesmo a arte tinha regras rígidas a serem seguidas. O corpo humano e dos animais eram desenhados de perfil, com os olhos, ombros e peito vistos de frente, a cabeça, as pernas e os braços vistos de lado. Além dos egípcios, os maias, no México, os incas, no Peru, e os hindus, na Índia, também construíram montanhas de pedra ou pirâmides ornamentadas com enormes esculturas talhadas em rocha. Essas civilizações trouxeram grandes inovações técnicas, como na arte de representar o corpo humano ou a natureza e na arquitetura. Na Antiguidade Clássica, de forma específica na Grécia, os deuses ganham forma humana e o homem deixa de temer o universo e a natureza e passa a pensar, conhecer o mundo ao seu redor, e esse conhecimento é denominado filosofia, que significa amor à sabedoria. A filosofia especulava a origem de todas as coisas, seus princípios e a harmonia da natureza. Por meio dos filósofos gregos, surgiram a matemática, a geometria e conceitos importantes para a arte, como o de que todo ser humano é composto de matéria
e forma, onde a matéria é o mármore e a forma é a ideia que o artista, o escultor, realiza na obra. Na Grécia, o sentido geral de técnica coincide com o sentido geral de arte, habilidade. A arte na Grécia desenvolveu-se em várias áreas, como literatura, teatro, dança, pintura e principalmente na escultura. As peças ganham perfeição nas formas e dinâmica nos movimentos. Os materiais utilizados são diversificados. Além da tradicional argila e madeira, usa-se o mármore, o granito, o bronze e o ouro. Os processos escultóricos desse período sofreram poucas variações até o século XX. Assim como os materiais, as ferramentas também se diversificaram e se adaptaram a novas técnicas. O escultor da Antiguidade Clássica tem em mãos buril para os primeiros desbastes, formão para esculpir e talhar, goiva e lima para detalhes e uma lima suave, lixa, pedra-pome ou areia para acabamento. E se quisesse maior grau de suavidade, acrescentava uma pequena camada de azeite ou cera. A mitologia foi a musa inspiradora da arte na Antiguidade Clássica, pois une a razão e a emoção. Os artistas gregos aperfeiçoaram a estética naturalista. A arte buscava a própria realidade, com movimento e dinâmica, e representavam os costumes da época. Os conhecimentos matemáticos, como a tridimensionalidade, permitiam aos escultores gregos desenvolver esculturas em alto e baixo relevo, onde as sombras ganhavam realce de acordo com o ângulo de iluminação, dando volume e profundidade à obra. Esses dois tipos de escultura, o alto relevo e o baixo relevo, eram muito utilizados nas fachadas arquitetônicas, com grande efeito decorativo. Na pintura, a técnica mais apreciada pelos gregos era a pintura a fresco, onde o artista realizava sua pintura sobre uma parede com base em gesso ou argamassa ainda fresca. Desse modo, os pigmentos secavam juntamente com o material da parede, assumindo a forma de mural. São muito famosos os afrescos da cidade de Pompeia, que foi soterrada pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. Essa técnica foi utilizada mais tarde por grandes mestres da arte medieval, renascentistas e do barroco, e é ensinada em escolas de arte até hoje. E por falar em Idade Média, vamos conhecer um período marcado por grandes transformações. Por muito tempo, a pintura, a escultura, a arquitetura e a literatura permaneceram com técnicas artísticas predominantes. Mas os processos de aculturação entre as antigas civilizações, produzidos pelas diversas conquistas que aconteceram no decorrer da história, promoveu não só a evolução do homem e da sociedade, mas também da arte e das diversas técnicas de produção artística. O artista desenvolveu a técnica do vitral, da iluminura e tapeçaria, que permanecem vivas e são utilizadas até os dias atuais. O vitral foi muito utilizado na arquitetura religiosa, no período gótico, com temas religiosos e desenhos minuciosos e requintados. Era formado por pedaços de vidros coloridos, unidos com chumbo, como um quebra-cabeça, dando forma ao desenho pré-definido pelo artista. Na década de 30, o movimento artístico Art Deco evidenciou o vitral em outros espaços diferentes do ambiente religioso, como característica decorativa. A iluminura é uma ilustração feita em livros importantes, como a Bíblia, por exemplo. Os livros eram ricamente ornamentados de acordo com o tema que retratavam. Geralmente, a primeira letra do primeiro parágrafo de cada página ou capítulo era lindamente desenhada e decorada com temas variados. Podia ser antropomórfico, com figuras humanas, inspirada em figuras zoomórficas, com motivos de animais,
ou podia contar com adornos baseados na tradição dos entrelaçados irlandeses ou arabescos, que é a junção das formas geométricas para criar esquemas florais harmoniosos. As iluminuras são encontradas na forma de letras capitulares, bordas ou ilustração. As cores mais empregadas no preenchimento da iluminura eram os vermelhos, que depois foi sendo substituído pelos azuis, prateados e dourados. Alguns artistas trabalhavam simultaneamente as duas técnicas, vitral e iluminura. A tapeçaria foi uma grande técnica que se desenvolveu na Idade Média, tida como a reprodução da pintura por meio de construções de imagens tecidas à mão, formando os desenhos. Sua matéria-prima era a lã, tingida em diversas cores e manuseadas por mãos hábeis, davam vida a flores, paisagens e figuras diversas. Para termos lindas tapeçarias, são necessários 2 trabalhos artísticos. A pintura, elaborada pelo pintor, que serve de guia para o tecelão executar a obra com as lãs. Essa técnica é antiga, praticada anteriormente por gregos e romanos. A tapeçaria ganhou força na Renascença, com a criação das gobelins, que eram oficinas de artesãos, geralmente propriedades familiares, que desenvolviam trabalhos como fabricação de tecidos, tingimento e tecelagem. Os tapetes gobelins são famosos por sua ornamentação rica e elaborada. Mesmo tendo sido agregada ao Estado por motivos financeiros, as gobelins resistiram ao tempo e existem até hoje. Muitas de suas obras, as mais antigas, se encontram em museus ou em prédios públicos importantes. A maior tapeçaria do mundo, o Cristo em Majestade, foi elaborada em Aubusson em 1962 para revestir a Catedral de São Miguel, no Reino Unido. Até aqui, percebemos que a arte e a técnica sempre buscaram uma integração perfeita, desde os primórdios pré-históricos, por meio do desenho, da pintura, da escultura e arquitetura, além do desenvolvimento de instrumentos que acompanharam todo esse processo de evolução e permitiram que aquilo que fosse imaginado pudesse ser criado. As técnicas, os materiais, as ferramentas e instrumentos deram força ao processo de criação, que condiciona a forma e a expressão artística, além do imaginário de quem cria. Mas o homem não parou por aí, não. Você acha que para ele conseguir fazer um tapete, um vitral, umas esculturas, umas letrinhas diferentes estava bom? Que nada! A arte sempre instigou a desenvolver, mas a técnica possibilitou a criação. Por um determinado período, a humanidade se ateve aos processos artesanais de expressão, que nós falamos anteriormente. Com o surgimento do Renascimento, houve uma revolução humana, sócio, cultural, político, religioso e artístico, o predomínio da razão. Era a ruptura de tradições medievais para um mundo totalmente novo, desenvolvido pela burguesia emergente. A religião, que até então era o centro de tudo, o que era chamado teocentrismo, teve seu domínio abalado pelo humanismo e o antropocentrismo, filosofias renascentistas que afirmavam que o centro de tudo se deslocava do divino para o humano, ou seja, o homem como centro de todas as coisas. A necessidade de reprodução de imagens e da escrita tornou-se efetiva nesse período. As técnicas mais utilizadas foram a xilogravura, que é a gravura em madeira, a litogravura, que é a gravura em pedra, e a metalogravura, que é a gravura em metal, que funcionavam basicamente assim. As imagens eram esculpidas nesses materiais ou vazadas. Depois eles eram pincelados com tinta e prensados sobre o papel, como um carimbo.
Neste período, também foi inventada a prensa de impressão tipográfica pelo alemão Johann Gutenberg, que consistia em montar cada página com centenas de caracteres organizados manualmente, letra por letra, para formar as palavras de uma linha e assim sucessivamente até formar uma página. Tudo era colocado em uma forma chamada caixa tipográfica. Na época, o pigmento era à base de água e não oferecia uma boa aderência. Para sua prensa, Gutenberg usou uma tinta composta de óleo de linhaça e negro de fumo, que marcava o papel sem borrar. Ela era aplicada nos tipos móveis com uma trouxa de pano. Feito esse processo, era iniciado a impressão. Com o papel colocado sobre os tipos organizados, a prensa era movimentada e prensava os tipos por um prato de platina, ganhando o aspecto de uma página. Ao término do processo, tudo era reorganizado para a impressão das páginas posteriores. Cerca de 200 Bíblias foram impressas por Gutenberg, em latim e com letras góticas, imitando a escrita. Essas páginas do livro sagrado tinham 42 linhas, divididas em 2 colunas. Algumas delas contavam com traços decorativos feitos à mão. Devido à grossura dos exemplares, até 1.300 páginas, cada Bíblia tinha 2 volumes. De todas elas, 48 sobrevivem até hoje em museus de diversos países. Imagina só o trabalho. Bem, a xilogravura pode ser um meio de reprodução mais econômico da imagem. Substituiu os desenhos feitos à mão e permitiu a reprodução mecânica de originais consagrados, em consequência da demanda cada vez maior de consumo de imagens e livros sacros pela burguesia emergente. Mais tarde, com o aprimoramento da técnica, a xilogravura deixou de ser uma técnica de reprodução de imagens e ganhou status de arte, como sendo uma forte expressão artística, abrindo caminhos para as novas experimentações próprias da arte. Um exemplo marcante da xilogravura aqui no Brasil é a literatura de cordel, cujos textos são ilustrados com xilogravuras de artistas renomados no país. A técnica da gravura é um enorme passo na evolução da impressão de caráter comercial. O homem pré-histórico, que apenas fazia rabiscos nas paredes das cavernas, se transforma no homem renascentista, que além de fazer diversos tipos de arte, consegue imprimir e reproduzir sua arte, sua escrita, seu pensamento. Cada época trouxe uma nova invenção, uma nova técnica, e assim como o homem, a arte também se aprimorou. Não foi diferente com a fotografia, que teve seus primórdios na Grécia, com Aristóteles, que descobriu que a luz do dia, penetrando por um orifício pequeno na parede de um ambiente escuro, projetava na parede da frente uma imagem invertida dos objetos que estavam no exterior do ambiente, em frente ao orifício. Essa foi a primeira ideia e, no decorrer do tempo, muitas outras surgiram, como a câmera obscura de Da Vinci, utilizada para auxiliar nos esboços de pinturas. A substituição do orifício da câmera por lentes que permitiam a exatidão da perspectiva e o uso do nitrato de prata para revelar a imagem produzida por processos ópticos industriais. Nesse contexto, a imagem reproduzida era em preto e branco ou negativo positivo. Mais tarde, foi criado um processo de impressão em meios tons, em fotogravura, o que tornava as imagens coloridas em meios tons e mais próximas do real. Foi uma revolução artística e tecnológica, e essa nova invenção permitiu um novo diálogo entre artista e meio de produção de imagens. A natureza da criação torna-se cada vez mais experimental, surgindo assim novas possibilidades,
novos materiais, novas formas de expressar, que diferem dos tradicionais. A arte é uma atividade que integra e manipula técnica e sujeito, seja ele operário, artesão ou artista, e possui um fazer próprio de acordo com a cultura em que está inserida. As técnicas evoluem rapidamente e acabam se tornando autônomas, como é o caso da fotografia. A imagem manipulada de forma mecânica torna-se automatizada, o que implica em uma possibilidade infinita de reprodução, difusão e meios de conservação, tornando-a uma mercadoria de escala industrial. Os meios de produção artístico ganharam cada vez mais autonomia com o avanço tecnológico e, com isso, nossa percepção e compreensão do mundo também. Não foi só a fotografia, mas veio a televisão, o rádio, o cinema, o vídeo, o computador, o celular, os multimeios que a tecnologia nos apresentou e são meios de representação, manipulação, difusão da imagem e da informação. Um dos passos fundamentais para a invenção do computador foi o cinema. O projeto de criação do cinema passou por invenções de jogos ópticos e síntese de movimentos, como a cronofotografia, o fuzil cronofotográfico e o cinematógrafo dos irmãos Lumière. A invenção do cinema, em conjunto com a invenção do rádio, fez surgir a era da comunicação. Uma comunicação conhecida como comunicação de massa, alcançando a todos e transformando o contexto social, criando novas possibilidades de ver o mundo. A indústria do cinema se desenvolve e, junto com ela, a eletrônica e a automatização da imagem em movimento, contribuindo para a criação da televisão, invento de grande dimensão cultural e potencial de comunicação. Tanto a televisão como o computador partem de uma técnica comum, originada no tubo a vácuo. Com o desenvolvimento da eletrônica, o tubo a vácuo, em conjunto com outras descobertas, resultam na invenção do osciloscópio e depois do iconoscópio. Essas invenções demonstram a possibilidade de controlar energias consideráveis, ou seja, criou-se um sistema capaz de transmitir energia, portanto, informação, através de impulsos de energia reduzida de entrada e provocar uma reação, gerando energia mais forte. É um modelo físico elementar de comunicação. Com esse sistema, as máquinas de calcular foram melhoradas e, assim, originaram-se os computadores. O primeiro computador eletrônico foi construído em 1946 e seus inventores o chamaram ENIAC. Esse computador foi desenvolvido para quebrar códigos de comunicação e realizar cálculos de artilharia para ajudar tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas sua construção acabou depois do final da guerra e ele foi utilizado nos primeiros anos da Guerra Fria, contribuindo no projeto da bomba de hidrogênio. A entrada e saída de dados do ENIAC era realizada por meio de cartões perfurados e ele podia realizar um grande número de cálculos por segundo, o que o tornava o mais rápido de seus contemporâneos. Na década de 50, a IBM criou seu primeiro grande computador, o IBM 701, que servia às necessidades de computação causadas pela Guerra da Coreia. Desde então, esta invenção não parou mais de se desenvolver e a cada novo modelo, uma infinidade de aplicações para facilitar o dia a dia do homem. Os novos modelos deixaram as grandes instalações, como as do ENIAC, para estar sobre as nossas mesas, ou até mesmo em nosso bolso. Tamanhos reduzidos e capacidade de processamento e armazenamento aumentada, informação instantânea em qualquer lugar. Eram os microcomputadores, PCs, pareciam televisores
E agora são laptops, notebooks, palmtops e uma infinidade de modelos que se adequam às necessidades de cada pessoa. O homem pré-histórico, que deixava registro nas paredes das cavernas por meio da manipulação de materiais naturais que ele próprio descobria, agora consegue ter acesso a qualquer informação, difundir essa informação ou interagir com essa informação audiovisual através de um clique. E para que tudo isso acontecesse, a arte e a tecnologia caminharam juntas desde os primórdios da história humana. Sempre tendo como ponto de partida a necessidade de expressar e de criar, de descobrir técnicas, de desenvolver habilidades para viver cada período de sua história. Hoje, caminhamos pela história da arte e desenvolvimento do homem, partindo da pré-história. Percebemos como este foi desenvolvendo técnicas tanto para sua arte como para criar instrumentos e utensílios para o seu dia a dia. E assim contribuiu para o surgimento de tecnologias inovadoras que fazem parte do nosso contexto e transformaram a concepção de mundo do homem atual. Não se esqueçam de postar suas dúvidas e questionamentos no Fórum Tira Dúvidas, de participar efetivamente dos fóruns de discussão, apresentando suas considerações sobre a disciplina ou mesmo compartilhando conosco imagens que retratem o que estudamos. Consulte seu livro didático sempre que necessário. Leia, busque outras fontes de pesquisa, enriqueça seus estudos e compartilhe conosco. Temos um espaço bem legal em nosso ambiente, o Café Virtual. Espero vocês lá para um bate-papo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até mais!